Carlinda olhava de soslaio, de vez em vez, e procurava descobrir algum olhar indiscreto de seu marido para sua irmã. Quando todos já haviam cumprimentado os noivos, Gera foi até Carlinda e, abraçando-a carinhosamente, beijou-a na face, tendo, depois, apertado a mão de Alberto. Carlinda recebeu friamente o abraço de Gera e, quando esta a beijou, ela, num gesto de grosseria, passou o lencinho nas faces que foram beijadas pela irmã. Somente Calixto e Bandeira perceberam a indelicadeza de Carlinda. Ninguém mais o notara, pois que o movimento dos que iam cumprimentar o novel casal era muito grande para que alguém reparasse na conduta de Carlinda. Nem mesmo Alberto prestara atenção ao fato. Essa mulher deve estar louca, pensou Bandeira, olhando-a penalizado. Terminada a cerimônia, servida uma taça de champanhe aos presentes, os noivos retiraram-se para sua residência, em Copacabana. A casa voltou à sua quietude, como uma região qualquer depois de varrida por medonho temporal. Antes de tomar o seu automóvel, de regresso à casa, Bandeira dirigiu-se a Gera e disse-lhe carinhoso e amigo: Minha boa Gera, tenho a impressão de que se sentirá, a partir de hoje, nesta casa, mais tranquila e segura, não é verdade? Não sei, comendador, se me sentirei mais segura, porque tranquila estou sempre, graças a Deus, respondeu triste. Por que, ultimamente, anda triste, minha amiga? Inquiriu solícito o comendador. Gera olhou-o como se olha para uma pessoa quando se pretende ajudá-la. Tenho lutado, comendador, contra essa tristeza que, de onde em onde, me assalta. Como somos imperfeitos. Você, minha amiga, é uma alma pura e nobre. A tristeza, às vezes, Gera, se me afigura inerente aos espíritos superiores. Só os inferiores, como eu, são alegres e impermeáveis à tristeza. Dizem mesmo que Jesus pouco sorria, entretanto, não raro chorava. Seja como for, meu amigo, sou ainda um mundo de imperfeição, falou mansamente, quase que disse para si. Bandeira fitou-a e perguntou. Perdoe-me a indiscrição, se lhe perguntar se Carlinda ainda lhe guarda rancor. Talvez. Mas isso é nada, ela não faz por mal. É vítima dos espíritos que a martirizam. É bem possível que, com o casamento, Alberto possa ajudá-la a recuperar-se o mais cedo possível. Mas, minha amiga, antes de retirar-me, permita que, como sempre, mude de assunto de uma maneira tão intempestiva, como é meu hábito, começou a falar Bandeira. Quero dizer-lhe que hoje, pela manhã, tão logo cheguei ao escritório, uma casal me procurou. Lígia e seu marido. Oh meu Deus, que felicidade! Exclamou, cheia de alegria, a encantadora Gera, que felicidade! Sim, minha amiga, uma felicidade, uma verdadeira felicidade. E depois? Indagou Gera, não cabendo em si de contente. Empreguei o marido e a mulher. Fiz bem ou fiz mal? O senhor é um anjo, comendador Bandeira, exclamou Gera. Sou um demônio, isso sim, minha boa amiga. E soltou uma estrondosa gargalhada, quase inconveniente. Quer dizer, então, que o nosso trabalho deu resultado? Indagou Gera. Nem tenhamos dúvida. Começaram hoje mesmo o trabalho e quero crer que o passado para aquelas duas almas, hoje felizes graças a você, não mais existe. Foi uma nuvem que se desfez. Graças a Deus. Murmurou Gera, elevando os olhos para o alto. De repente, indagou curiosa. Entrou em detalhes, comendador? Não cheguei até lá, porque eles se apressaram a contar-me uma linda história. História de um sonho lindo. Ela, principalmente, Lígia. Então chegou a guardar qualquer coisa de nosso serviço, comendador? Perguntou Gera. Mais do que eu supunha. Conte-me lá como foi isso, se não estiver com muita pressa. Mas sente-se, por favor. Aqui mesmo. Tudo quanto diz respeito aos nossos trabalhos me interessa sobremodo. Bandeira sentou-se e disse que não estava com muita pressa. Quando o casal me procurou,
Pela manhã, senti que os dois estavam visivelmente constrangidos. Mas a mulher, mais expedita, e talvez mais interessada em resolver o seu problema do que o próprio marido, abordou, como diria Alberto, sem mais circunlóquios, o assunto. Gera sorriu pela primeira vez naquele dia. E depois? Interrogou. Ela chegou-se a mim como velha conhecida e foi dizendo: Comendador, sei que é agora adepto do espiritismo e por isso vim contar-lhe um lindo sonho que essa noite tive com a sua pessoa. Se o senhor não fosse espírita e meu conhecido, abster-me-ia de relatá-lo, mesmo porque as nossas relações de maneira nenhuma autorizariam imiscuir-me em sua vida e em seus negócios. Pode contá-lo, Lígia, porque me interessa muito tudo quanto diz com os problemas da alma humana. Ela não se fez rogada e começou. Tinha adormecido, não fazia muito, depois de uma altercação com meu marido. Vi-me fora do corpo, como se tivesse morrido. E pensei até mesmo que morrera, talvez de algum ataque de coração ou coisa semelhante. Nisso, senti-me ao lado de uma santa. Pareceu-me Santa Teresinha, de quem sou muito devota. Vendo-a ao meu lado, ajoelhei-me, instintivamente, e clamei: Tenha piedade de mim que tenho sofrido muito. Não deixe que me levem para o inferno. Se fiz alguma coisa de ruim, não foi por querer. Eu tinha que fazer o que ele me mandava. Ela olhou-me, comendador, com tanta meiguice naqueles olhos claros e límpidos, azuis como o céu, e, beijando-me na face, disse: Acalma-te, filha, ninguém te levará para o inferno, mesmo porque ainda não morreste e, se tal houvesse acontecido, naturalmente não irias para um lugar que está dentro, e não fora de nós. Eu acompanhava, explicou Bandeira, com o mais vivo interesse o relato de Lígia, a ver até onde ia o seu trabalho, Gera, porque sabemos como é difícil costurar, digo bem, depois de despertar, as reminiscências dos sonhos que tivemos. Entretanto, Lígia guardava nítidas recordações, embora não pudesse identificar a sua Santa Teresinha. E riu com discrição. Depois de noticiar o sonho como podia, arrematou. Comendador, concluiu, após aconselhar-me a mim e meu marido, que ouvindo nossa conversa se aproximara timidamente da santa, disse-me textualmente, e creia que não perdi uma só palavra da recomendação. Procure amanhã o comendador Bandeira, já seu conhecido, e lhe solicite um emprego para você e outro para seu marido, pois com ele já falei, e está disposto a colocá-los. Dito isso, desapareceu, sem esquecer de dar-me um beijo. Foram essas, minha amiga, as palavras de Lígia concluiu Bandeira. Veja, meu amigo, disse Gera meio distante, como as sementes do bem não perecem nunca. O Senhor ajudou duas almas que estavam na iminência de sua sobra. Um dia recolherá o que está semeando, porque a colheita será sempre do semeador. Eu não, Gera, contraveio Bandeira, levantando-se. O trabalho da semeadura é seu e, portanto, sua será a colheita. Eu apenas auxiliei. Não briguemos por isso, não é mesmo? Respondeu ela, rindo. Ainda palestraram um pouco, de preferência sobre assuntos doutrinários. Após, Bandeira despediu-se, para logo a seguir encontrar Patrício do Amaral à porta da confeitaria que ambos frequentavam com certa assiduidade. Estacionou o carro em local apropriado e foi abraçar o colega. Então, Maganão, depois que você se meteu com os espíritos e as almas do outro mundo, não se lembra mais dos amigos? Disse Patrício do Amaral, indo abraçar o amigo, de braços abertos, meio levantados quase à altura da cabeça. Venha de lá o abraço, seu materialista, exclamou satisfeito Bandeira, rindo e abraçando o amigo. Vamos entrar que estou com vontade de tomar um pouco de chá e engolir uma dúzia de cocadas ou de bolo inglês. Sempre comilão. É por isso que está mais pesado que um touro ou um elefante, falou o alegre Patrício. E entraram na confeitaria, e, depois de comodamente sentados, enquanto esperavam o chá, conversavam. Pois é isso, seu Bandeira, começou Patrício,
Dizem que você se fez espírita e que anda a entrevistar os espíritos nas sessões. Ora vejam para que deu Bandeira. Olhe, Patrício, sinto-me às mil maravilhas no espiritismo, respondeu Bandeira, ajeitando-se na cadeira, à chegada da empregada com o chá e os doces. E olhe que lá estou a esperá-lo. Então fique a vida inteira a me esperar, porque, com esses negócios de almas do outro mundo, não quero conversa, nem contato. Questão de tempo, Patrício, obtemperou Bandeira. Para tudo há um tempo certo, exato, matematicamente exato. Você não perde por esperar. Outro tanto dizia Roberto. Hoje, em Engenho de Dentro, mantém um instituto de assistência infantil que lhe toma boa parte da vida. Queria que o visse, Patrício, no meio da criançada, rindo, brincando, atendendo a uns e outros. O instituto dispõe de uma bela enfermaria, com capacidade para 50 leitos, afora outro pavilhão que está sendo construído para mais 50 crianças. Gabinete de raios-x, laboratórios, farmácia, campo de esportes, escola e que sei eu. E sabe você quanto Roberto gastou em tudo isso que poderá ver com seus próprios olhos? Mais de 3.000 contos, sim, senhor. E sabe a quanto monta a despesa mensal? Nem lhe quero dizer, porque, se o fizer, miserável e pão duro como você é, cairá para trás fulminado por uma síncope cardíaca. E soltou estrondosa a gargalhada, em que era exímio especialista, quando queria confundir alguém. Patrício não riu, ficou de boca aberta, com o ar mais estúpido do mundo. Não fique agora aí com a boca de peixe de água doce, ao lhe ser mostrado como os homens de dinheiro empregam o seu tempo e a sua fortuna, sem, naturalmente, deixar a família em aperturas, pela volúpia de servir aos outros, com os quais não estão, em primeira mão, comprometidos nem diretamente subordinados na pauta da assistência social, disse Bandeira. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Roberto é um grande espírita, disse com entusiasmo. E note que tem tempo para atender aos serviços do consultório na parte da tarde. Eu aqui para nós, Patrício amigo, depois que Roberto se fez espírita, tem feito curas admiráveis. Para mim, isso não causa assombro, porque, quando sabemos sintonizar com o mais alto, operamos verdadeiras maravilhas. O homem ainda é esse desconhecido, como bem dizia lá o nosso Alexis Carrel. Hoje já nos estamos descobrindo, vendo que somos um verdadeiro universo ainda mais misterioso e indecifrável. Mas estamos a levantar o véu que nos oculta o grande mundo desconhecido. Que entusiasmo seu, Bandeira! Nunca supus que você se pudesse transformar a tal ponto, disse, meio distante, Patrício do Amaral. E ainda me transformarei mais. Agora estamos, Roberto e eu, em diversos serviços de auxílio aos velhos do bairro. O trabalho exige muito sacrifício e dinheiro. Mas, afinal, para que Deus nos mandou dinheiro? Não teria sido para atender às necessidades dos nossos irmãos que não podem produzir? Minha família, graças a Deus, vive bem. Para que quero tanto dinheiro? Vamos gastar em coisas nobres, úteis e necessárias. Não somos mais que mordomos dos bens terrenos. É como lá diz o outro. Quando viemos, não trouxemos, e quando voltamos, não levamos. Para que diabo de apego é esse aos tesouros que as traças e a ferrugem consomem? Calou-se, meio cansado. Tomou o resto do chá e, como dissera a princípio, comeu uma dúzia de bolos. Acendeu esplêndido charuto e pôs-se a rir do ar meio aparvalhado de Patrício. Sua deserção do materialismo, Patrício amigo, está à vista, sabe? Disse Bandeira chocarreiro e mordaz. Decida enquanto haja luz no caminho, meu bom amigo. Patrício não respondeu. Ficou a olhar a rua e os transeuntes, mas seu espírito estava longe. Bandeira olhava-o de soslaio, de vez em quando, sorridente e feliz. Achava que tinha empregado bem o seu tempo. Agora era esperar a hora da colheita.
Patrício estava caindo de maduro, dizia ele, Bandeira, lá com seus botões. Se estava. Pensou. O magnata dos tecidos tinha o espírito trabalhado por umas tantas dúvidas. Como qualquer homem orgulhoso de suas convicções filosóficas ou religiosas, andava procrastinando a confissão, mas bem que ele se sentia inclinado a ingressar no espiritismo, tão logo soube da conversão de Bandeira, seu amigo e companheiro de vida boêmia. Suas brincadeiras a respeito do espiritismo eram sinais de sua fraqueza para resistir por mais tempo ao embate de forças poderosas. Em que pensa, homem de Deus? Interrogou Bandeira. Falei-lhe do que temos feito e do que pretendemos fazer e, em vez de você decidir de uma sentada, fica para aí a remoer preconceitos, perdendo tempo preciosíssimo. Vamos trabalhar, rapaz. Já gozamos bastante. Agora, toca a forcejar, velho Patrício. Os outros nos estão esperando. Patrício sorriu significativamente e disse. Bandeira, você sabe que nunca ataquei religião alguma e se, de vez em quando, dava meus agulhaços no espiritismo era por brincadeira. Se quiser levar-me ao Roberto, ainda hoje, gostaria que o fizesse, pois quero falar-lhe a propósito do que acabamos de conversar. Ora, viva, seu Patrício. Isso é que é bom falar, exclamou contente Bandeira, dando palmadas nas costas de seu amigo. Eu sabia que você viria mais cedo ou mais tarde. O importante é vir, e você veio, graças a Deus. E levantando-se, já apressado, pagou a despesa, saiu quase a correr, arrastando Patrício pelo braço, rumo ao automóvel que os transportaria ao Instituto de Assistência Infantil. Que pressa é essa, Bandeira? Perguntava Patrício, rindo, arrastado por seu amigo. É a pressa de pegar um dos últimos trens da oportunidade que vai passar agora em sua vida, Patrício, respondeu, quase a gritar, o comendador Bandeira, dando depois a gostosa gargalhada que sempre escandalizava o amigo. Quando Patrício deu conta de si, estava voando no carro do Bandeira para o engenho de dentro. E para mexer com Bandeira, falou. Você disse uma frase. Eu sempre digo frases e solto gargalhadas. Aí, então, riu mesmo escandalosamente. Você é mesmo, como se diz por aí, uma criança grande, comentou Patrício. Pior seria se eu fosse uma grande criança. E riu com gosto, olhando, brincalhão, para o companheiro. Olhe lá, disse, apontando rapidamente com a mão esquerda, está aparecendo o edifício do Instituto. Aquele grupo? Sim. Entretanto, segundo me referiu ontem o nosso bom Roberto, ele pretende vender tudo isso e instalar o Instituto no outro local. Madureira, Realengo ou São Cristóvão. Ele lá, naturalmente, tem as suas razões. Ora, vender seria desorganizar um serviço já tão bem iniciado aqui, não acha você, Bandeira amigo? Não. Ele só venderia depois de prontas as obras do novo instituto, e isso para não sofrer solução de continuidade à obra em tão boa hora encetada. Entretanto, dentro em pouco, estará você com ele, e falarão a respeito. Eis-nos chegados, Patrício. Pule daí e venha comigo. Penso que ele já está lá. Foi uma grande alegria para Roberto ver os dois amigos entrarem pela secretaria, alegres, eufóricos, procurando-o. Salve o doutor Roberto. E abraçaram-se cordialmente. Trago-lhe um excelente colaborador, Roberto amigo. A nobre alma de Patrício do Amaral. Seja bem-vindo, meu admirável Patrício. Alegrou-se Roberto, abraçando-o com efusão. Então, interessado em nosso esforço e bem do próximo. Isso me deixa radiante, sabe, Bandeira? E não é para menos, quando se pesca em águas turvas um peixe como este, falou Bandeira, sem poder conter a alegria. Pois, amigo Patrício, aqui estamos nós, os doidos, a trabalhar pelos pequeninos abandonados. Mas vamos sentar. Sente-se aí, Bandeira, porque você é de casa, mas ao Patrício, reservo esta cômoda poltrona.
Temos que tratar bem o aprendiz que nos chega, disse, rindo, cheio de alegria pela visita dos dois grandes amigos. É isso mesmo, respondeu, sentando ao lado de Patrício, que sorria feliz. Já muito soube, começou Patrício com desembaraço traço que vocês estavam entregues a essa espécie de trabalho. A princípio, que me perdoem a franqueza, achei muito estranha tal conduta. Do Roberto, sabia-o todo entregue à sua medicina, e do Bandeira, alegria ruidosa, ao dinheiro e ao trabalho. Bandeira interrompeu-o. Meu filho, mas a gente, nessas questões de religião, sempre encontra um dia para ser derrotado, como os políticos nas eleições. Nós três o encontramos e com pequena diferença. A doutrina é sedutora, justificou Patrício, acendendo um charuto. Nunca me interessou qualquer religião, mas, depois que vocês abraçaram com tanto ardor o espiritismo, achei que haviam encontrado nele alguma coisa de muito sério. E achamos, Patrício, disse Roberto, meio grave, meio sorridente. E a prova dessa descoberta aí está o que Bandeira e eu temos feito, naturalmente com o valioso auxílio de mais alto. Mas o Alberto não colabora com vocês? Indagou, curioso, o magnata dos tecidos. Colabora, sim, como não? Respondeu apressado Roberto. Não tem sido muito assíduo, porque tem uma série de problemas a resolver, de momento. E os irmãos? Perguntou curioso. Dentro em pouco aqui estarão, pois hoje temos que decidir se ficamos por aqui ou se será melhor levarmos nosso instituto para mais longe ou para mais perto. Firmino e Sinésio acham que poderíamos ficar por aqui, mas eu e Bandeira julgamos que em Madureira, São Cristóvão ou Realengo ficará mais à mão. Que pensas disso, Patrício? Sou um neófito, mas, se querem minha opinião sincera, estou que o nosso instituto, permitam-me que assim o diga, estaria melhor em Realengo ou Madureira. Há probabilidade de mais serviço, pois não é serviço que vocês procuram. Ora, vivo Patrício do Amaral, bateu palmas Bandeira, como uma criança a quem se desse motivo para uma grande alegria. Estou em que você, seu Patrício, é um homem que vê longe. E deu uma das suas sonoras gargalhadas, que até assustou umas crianças que iam passando, rente à janela da secretaria. Esse seu Bandeira é um sujeito incorrigivelmente alegre, disse Patrício. Logo a seguir, conduzindo seus possantes automóveis, chegavam ao instituto os irmãos Sinésio e Firmino, acompanhados de suas esposas, Luziana e Leila, respectivamente. Foram momentos de verdadeiro encantamento espiritual os que passaram os servidores do instituto. Faltavam ali, naquela assembleia, Miriam, o casal Godofredo Elisa, Calixto e Porfírio, Madalena e Gera. Estavam, porém, em outros setores, atendendo aos serviços que lhes eram afetos. Elisa, Miriam, Madalena e Gera estavam absorvidas nos trabalhos de preparação de roupinhos para serem distribuídas pelo Natal que se aproximava, enquanto Godofredo, Calixto e Porfírio ultimavam as fichas de distribuição e davam outras providências para o brilhantismo do magnífico certame. Alheios a isso tudo estavam, pelo menos de momento, Carlinda e Alberto. Escondidos em formoso apartamento em Copacabana, teciam seus sonhos de felicidade conjugal de vez em quando levemente ensombrada pelo ciúme de Carlinda. Mas Alberto, conciliador, tolerante, compreensivo, afastava, bondoso, as nuvens que lhe ameaçavam a tranquilidade da igreja doméstica. Era todo paciência, fidelidade e atenções. Estavam os dois, nessa altura da vida conjugal, quando vagou o apartamento térreo do edifício em que moravam, e Carlinda desejou mudar-se, porque não gostava de ficar a subir e descer sempre que tinha necessidade de sair para seus passeios ou para fazer compras. E o elevador enguiçava miúde. Alberto também ficou satisfeito por obter as chaves do apartamento, pois pretendia, tão logo estivessem concluídas as obras de sua casa própria, um lindo palacete à Rua Voluntários da Pátria, deixar o edifício que dava para a praia e mudar-se para o ninho definitivo.
Atendidos os trabalhos do centro espírita do engenho de dentro, lá ia Calixto, cabisbaixo, metido consigo mesmo, rumo ao seu passeio predileto em Copacabana, onde possivelmente visitaria sua irmã e seu cunhado. Não havia caminhado muito, quando Lígia e seu marido lhe acenaram de uma parada de ônibus. Correu a vê-los e abraçá-los. "Olá, Calixto, para onde vai com tanta calma?" perguntou-lhe o marido de Lígia, abraçando-o com efusão. "Ora, caminhando à toa", respondeu, correspondendo ao abraço. E voltando-se para Lígia, que ficara vermelha à aproximação do ex-namorado. "E você, Lígia?" E apertou-lhe delicadamente a mão. "Bem, graças a Deus." E conversavam um pouco, enquanto não chegava o ônibus. Falaram de tudo, inclusive do comendador Bandeira. "Somos muito felizes, Calixto", informou o marido de Lígia. "Sim, muito felizes", confirmou Lígia. "Que Deus conserve em vocês, para sempre, essa felicidade", respondeu Calixto com sinceridade. "Quando aparecem lá pelo centro?" perguntou Calixto, depois de curto silêncio. "Olhem que todos os recebem sempre com a maior alegria. Apareçam." E, despedindo-se do casal feliz, Calixto abraçou os dois amigos, e, cabisbaixo como sempre, encaminhou-se para o seu passeio predileto. "E só eu, meu Deus", monologava de si para si, "não tenho uma criatura que me ame. Que solidão, Senhor." E rua fora lá ia remoendo seus pensamentos para, depois, aquietar-se, lembrando o exemplo de Gera, renunciando ao seu amor para a felicidade da irmã, que a odiava. "Que almas", dizia, a caminhar. Verdadeiros contrastes. A luz e a sombra. O bem e o mal. Caim e Abel. Dito isso, estremeceu. Aprumou a cabeça, olhou para a frente com resolução e estugou o passo. "Não nos devemos entregar a pensamentos indignos de um cristão", sentenciou para si mesmo, sacudido por um pressentimento indefinível. E foi caminhando, olhando para os lados, para a frente, como quem procura alguém no meio da multidão desconhecida. Já avistava o edifício onde morava Carlinda, quando divisou, lá longe, perto da praia, a figura de uma jovem que lhe parecia Gera. Avançou mais e, quase em frente à casa de Carlinda, encontrou sua boa irmã, que vinha em sentido contrário. "Que fazes por aqui, Gera?" inquiriu Calixto surpreso. "Venho de visitar um de meus pobrezinhos e estou voltando para casa", respondeu. "E tu?" "Passeando, como de costume." Nesse interim, ouviram que alguém os chamava de bem perto. Era Alberto, que, tendo recebido as chaves do apartamento térreo do edifício, percorria-o, anotando os serviços a fazer para deixá-lo em condições. Dirigiram-se para lá e abraçaram-se fraternalmente. "Como é isso, Alberto?" indagou Calixto. "Ora, Carlinda não se sente bem lá no 10º andar e, como vagão este, na parte térrea, deseja ocupá-lo. Para mim também fica a preceito. Aqui, não se está a esperar elevador e muito menos subordinado aos riscos de parar no meio do caminho. Mas entrem, venham ver as peças. São amplas e muito bem dispostas." Encaminharam-se, Alberto e Gera, seguida de Calixto, quando este foi chamado por um colega que, casualmente, passava no momento, rumo à escola. E tendo que atender ao chamamento do moço, Calixto deixou-se ficar na porta do edifício, enquanto Alberto e Gera arrumaram para o interior do apartamento. Lá de cima, do 10º andar, Carlinda observava todos os movimentos de Alberto, Gera e Calixto e viu quando Alberto entrou só e acompanhado de sua irmã. Ela saiu da janela, apressada, tomada de verdadeira fúria. Foi à mesinha de cabeceira, retirou rapidamente um objeto que brilhou à luz do sol, escondeu-o na manga do roupão amplo e apertou o botão da campainha do elevador para descer ao térreo. Desceu, impaciente, nervosa, faces congestionadas, estremecendo, molhando os lábios com a língua. O elevador não descia ao gosto dela. Queria que fosse mais depressa.
Tão logo, porém, parou o ascensor, precipitou-se para o apartamento que Alberto examinava, e uma cena se lhe deparou, inocente, mas para ele uma prova terrível da infidelidade do marido. Gera e Alberto, longe de qualquer sentimento menos digno, examinavam, abaixados, uma instalação elétrica, que, segundo se lhes afigurava, estava oferecendo perigo. Foi nesse momento que irrompeu, sala adentro, tomada de verdadeiro furor. Aproximando-se das duas criaturas que, como verdadeiros irmãos se entregavam ao exame da dita instalação, Carlinda alçou o braço para, depois, embeber a lâmina de seu aceradíssimo punhal no peito de Gera, que, atingida, tombou ali mesmo, lavada em sangue. Alberto gritou por Calixto, que, ouvindo, correu a seu encontro, deparando-se-lhe o quadro comovedor. Enquanto Calixto se dirigia ao telefone e solicitava socorro médico a um posto próximo, Alberto seguia em perseguição de Carlinda, que, quase louca, corria em direção ao mar, agitadíssimo naquela manhã de dezembro. Ao fim, alcançando-a, já molhada, pôs-se a tirar as águas, trouxe-a para o edifício e, tomando um automóvel, levou-a para o hospital próximo, onde permaneceu até que fosse atendida pelo médico, que, depois de lhe ter aplicado algumas injeções, recomendou o mais completo repouso, pois estava a pique de enlouquecer para sempre. Calixto, conseguindo uma ambulância do pronto-socorro, rapidamente levou Gera ao hospital, onde ficou em tratamento sob controle de seu irmão, Dr. Roberto, que, com Miriam, Elisa, Luciana e Leila, não se afastava por muito tempo da cabeceira da querida amiga. Enquanto estes se revezavam na assistência a Gera, Godofredo corria ao hospital onde se achava, sob rigoroso tratamento, sua filha Carlinda. Chegando ao nosocômio, encontrou-se logo com Alberto, que, convidando-o a sentar-se numa poltrona da sala de espera, do diretor, passou a narrar-lhe como se tinham passado os fatos. Mas não foi possível evitar a tragédia, Alberto. Não estava você ao alcance da mão de Carlinda. Meu sogro, começou Alberto, com amargura, quando, examinando as instalações, Gera e eu nos aprumávamos, Carlinda entrara como um tufão, e tão inesperadamente cravara o punhal no peito de nossa querida Gera, que não tive ânimo nem tempo de suster a arma fratricida. Foi uma cena tão violenta e instantânea, que a ninguém era possível obstar, em tempo hábil, a punhalada desferida pela desgraçada Carlinda na vítima de seu ciúme doentio. Foi uma cena horrível, senhor Godofredo, arrematou Alberto, olhando para a porta que dava para o apartamento onde se achava a esposa sob severa vigilância da enfermeira. E ansioso. E Gera? O estado de Gera não é tranquilizador, respondeu o pobre pai alanceado. O médico, que aliás é o próprio irmão, e sabes que Roberto é uma sumidade, nutre apenas alguma esperança. Tem feito tudo, o pobre irmão, mas a nossa querida Gera, se sobreviver ao ferimento, morrerá tuberculosa, disse-me, ontem, com os olhos molhados, o nosso Roberto. E, soltando um suspiro profundo, resignou-se. Faça-se no servo a vontade do Senhor. Alberto compreendeu o sofrimento daquele pai e lhe respeitou o silêncio. E ele, Alberto, era a causa involuntária de tudo. Que medonho drama estaria por trás daquela tragédia espantosa? Pensou de si para si. De uma coisa estou tranquilo, nunca alimentei sentimentos menos dignos com a referência relativamente a quem quer que seja, pensava, enquanto Godofredo media a pequena sala com seus passos graves e cautelosos. Amei, continuou Alberto, e amo ainda Gera, mas nunca deixei em falsa posição, porque meu amor por ela é quase assexual. Amo-lhe a alma, nada mais que a alma. Carlinda prosseguiu nesses solilóquios que todos entretemos em circunstâncias que tais, para mim, e a mulher resgate, a mulher Sireneu, a mulher com quem tropecei na vida, sem saber como. Aí. O passado das almas, por vezes impenetrável como os desígnios de Deus. Quantas dívidas a saldar, e quantos compromissos a exigir resgate pronto? E Dona Elisa, Sr. Godofredo?
Perguntou alto Alberto. Arrasada, a coitada, respondeu, parando no meio da saleta, e olhando para Alberto tristemente. Compreende-se. Acha o senhor que tenho culpa de alguma coisa em tudo isso? Perguntou alarmado. Não, Alberto. Ninguém o poderá acusar. Acusar de quê? A indigência espiritual de nossas almas é obra nossa, e não de outrem. Você foi um noivo digno e estava sendo esposo exemplar. Coisas do passado, Alberto, coisas de velhas romagens transatas, não é mesmo? Pobre de mim, murmurou Alberto, limpando os olhos. Por que pobre de si? Perguntou Godofredo, estacando subitamente em meia sala. Tudo neste mundo, você o sabe tão bem quanto qualquer um de nós, obedece a equilíbrios profundos. Ninguém foge a seu destino, nem o burlamos nunca. Você poderá ser, quando muito, vítima da engrenagem que você mesmo pôs em movimento. Nada mais. Tanto quanto eu, Elisa, Gera, Roberto ou Carlinda. Estamos em constantes voltas à Terra, às vezes até 2 romagens em cada século, e isso desde tempos imemoriais, e que aprendemos, Alberto? Somente a semear causas que explodem em acontecimentos semelhantes ao em que acabamos de envolver-nos, inocentemente. Aí. Meu Deus, quando seremos bons? Nisso, entraram Bandeira e a esposa, acompanhados de Porfírio. Passamos por aqui, em demanda de sua casa, amigo Godofredo, explicou Bandeira, abraçando comovidamente Godofredo e Alberto, no que foi seguido pelos 2 companheiros, para sabermos como vai Dona Carlinda. Está em rigorosa observação em repouso absoluto, informou Alberto. Seu estado ainda inspira muito cuidado. Segundo o médico assistente, se até amanhã continuar assim, calma, talvez possamos tê-la em casa dentro de uma quinzena. O tratamento está sendo intensivo e bem orientado, graças a Deus. Bandeira e senhora, bem assim Porfírio, desejaram as melhoras de Carlinda e, dentro em poucos minutos, estavam no hospital, ao lado de Gera, que fora submetida à delicadíssima intervenção praticada por seu próprio irmão, Dr. Roberto, considerado uma sumidade em cirurgia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao chegarem os nossos amigos ao hospital, foram introduzidos no apartamento da enferma, que continuava febril, respirando com dificuldade, agitada e gemente. O ferimento foi profundo e atravessou-lhe o pulmão direito, informou Roberto a Bandeira, abraçando-o e a chorar silenciosamente. Bandeira não se conteve e começou a soluçar, disfarçando as lágrimas e os soluços com um lenço colado à boca. Porfírio, acercou-se de Gera, cautelosamente, pois àquela hora estavam no quarto apenas Miriam e Roberto, visto que os demais se haviam retirado, fazia pouco tempo, prometendo voltar dentro de algumas horas. Tomou-lhe uma das mãos, com verdadeira unção, e beijou-a delicada e levemente, como se beijasse as mãos de sua própria mãe. Miriam olhou para aquele ente angustiado e sofredor e pensou, no mesmo instante, se tudo aquilo estava certo. Gera amava Alberto, e este também amava, mas casou-se com Carlinda. Porfírio amava, com todas as forças de sua alma nobre e digna, a querida enferma. Entretanto, Gera preferira manter-se solteira, cuidando dos pobres, das crianças e dos velhos, sem descanso e sem canseiras. Que seria isso? Estaria certo. Tudo está certo neste mundo, minha filha, disse, abraçando-a, o esposo dedicado, Dr. Roberto. Você ouviu o que pensei? Indagou, alarmada, Miriam. Não, querida. Ainda não estou em condições de ler os teus pensamentos, mas imaginei que procuravas uma explicação para a tragédia, quando seus autores poderiam ter resolvido o problema sem sangue. Sim, foi mais ou menos isso, Roberto. Mas há uma coisa que não se deve desprezar na análise criteriosa dos fatos. O passado vivido pelas personagens dos dramas sangrentos ou não. Nele está a chave do mistério, Miriam querida. Depois de curta pausa,
quase ao ouvido de Miriam, falou. É por isso que as religiões que repelem a doutrina das reencarnações não sabem explicar certos porquês de nossa jornada planetária. Sem a teoria sublime da palingênese, tudo ficaria escuro, indecifrável e misterioso. Aliás, a reencarnação é tão velha quanto o mundo. Quando conheceres melhor os autores, verás como a justiça divina esplende em toda a sua luminosa magnificência, em sua maravilhosa pureza e sublimidade. Aí, então, querida, acharás as raízes de todas as abstrusas equações. Ainda voltaremos a isso, meu amor. E beijou-a, discretamente, nos cabelos. Porfírio continuava ajoelhado aos pés do leito de Gera, com as suas mãos febris entre as suas, calosas e ásperas pelo atrito das ferramentas, em oração vibrante, mas silenciosa, que podia expressar-se assim. Pai perfeito e justo, se alguma coisa aproveitável já fiz neste trânsito planetário, não a leves à conta de meus resgates dolorosos. Tomai em benefício da saúde de Gera, muito mais preciosa neste mundo que o rastejar do verme que te fala. Ama, Senhor meu e meu Pai, e temo perdê-lo agora, embora saiba que teu amor a conservará para sempre dentro de mim e do teu sublime coração. Tem piedade de mim, Senhor. E beijou de novo as mãos de Gera, e, ao beijá-las, molhou-as com seu pranto silencioso e puro. Gera abriu devagarinho os olhos e sentiu-lhe as mãos umedecidas. Fitou Porfírio, que a olhou também, cheio de um amor que se purificava naquelas lágrimas discretas que rolavam de seus olhos cansados de chorar. E sorriu com meiguice, docemente, embora a sombra do sofrimento permanecesse naqueles olhos puros como os olhos de uma santa. E adormeceu de novo, respiração ofegante, sibilante, faces rosadas pela febre alta que lhe queimava as energias. Roberto delicadamente retirou dali para examinar a irmã sofredora. Com licença, Porfírio, falou com carinho, deixe que examine de novo a nossa pobre Gera. Mas não está em perigo, não, Roberto? Perguntou com ansiedade. Todos nós, neste mundo, meu amigo, estamos em perigo, mas Deus é bom. Auscultou-a com o estetoscópio, tomou-lhe depois a pulsação, examinou-a nos olhos, depois cobriu-a delicadamente e levantou-se com ar grave e impenetrável. Que resistência, bandeira amigo, disse Roberto ao comendador que, de volta, lhe fizera a ansiosa pergunta pelos olhos. Deus a salvará, ponderou o amigo, limpando os olhos. Ela ainda terá que ficar mais um pouco. Todos precisamos dela, falou docemente Madame Bandeira. Sim, precisamos dela ainda, confirmou Miriam, com os olhos vermelhos. Ela ficará boa, não é, querido? Perguntou a Roberto. Com a ajuda de Deus, eu a curarei, disse, firme, Roberto, como que tocado de poderosa inspiração. Que assim seja, falou consolado Porfírio. Ela sorriu para mim, disse ainda, como uma criança alegre, Porfírio, enxugando os olhos. Passados que foram uns 15 dias, Carlinda estava, a bem dizer, restabelecida. Pelo menos, aparentemente. Ainda que tivesse crises de choro, quase sempre se mantinha alegre, preocupada com a casa e com o marido. Uma semana depois do fato, já estava em seu apartamento, em Copacabana. Não fez qualquer pergunta a Alberto sobre o acontecimento do qual fora a principal protagonista. Alberto, a seu turno, nada disse nem informou. Queria esquecer o trágico acontecimento que ia custando a vida de sua cunhada e de sua própria esposa. Os parentes e amigos foram incansáveis em cercá-los de cuidados e atenções, tanto quanto fizeram com respeito a Gera. Esta estava ainda acamada. Roberto não lhe permitira levantar-se. Débil e excessivamente magra, voz fraca e sumida, faces cor de cera, entrara numa convalescença demorada e perigosa. Roberto e Miriam, Calixto e Porfírio não a abandonavam, senão para atender aos serviços que lhes estavam afetos, e, tão logo se desincumbiam das obrigações, ei-los de volta, ao lado da enferma querida. Entretanto,
Os serviços religiosos do espiritismo cristão não sofreram solução de continuidade no centro espírita do Engenho de Dentro. Godofredo, Elisa e bem assim seus prestimosos companheiros de trabalho não descansavam. Apressavam-se, agora mais do que nunca, a poucos dias do Natal, na preparação de roupinhos para a petizada e de pacotes de balas e de brinquedos, que também seriam distribuídos. Embora já refeitos em parte da tragédia, enquanto já era resignada e humilde suportava seus sofrimentos com uma serenidade mística, Godofredo e Elisa sentiam que Carlinda pouco se interessava pela saúde de sua própria vítima. Isso magoava o casal profundamente. Porque Carlinda, já restabelecida de seu traumatismo, não tinha ainda procurado a irmã sofredora, vítima de seus ciúmes, e, por que não dizê-lo, de sua maldade. Elisa vivia mais apreensiva do que o marido e muitas vezes, procurando para uma conversação sobre o assunto, ele sempre respondia que eram desconfianças, nada mais. Entretanto, tal justificativa não a convencia. Carlinda, segundo suas contínuas cogitações e mesmo intuição, estava sob o domínio de um espírito terrível, figadal e inimigo de outros percursos terrestres. E sabe Deus aonde tal obsessão a levaria. Procurava os esclarecimentos de uns e outros companheiros de doutrina, mas todos se mostravam tranquilos. Aquilo era coisa sem importância. Desconfianças de mãe. Mas Elisa permanecia vigilante, orando e rogando auxílio para sua pobre filha, horrivelmente obsidiada. Na prece humilde e ardente, encontrava a pobre mãe sofredora o bálsamo para o seu coração ulcerado por tantas vicissitudes. Sua missão era amarga e dolorosa, como a missão de todas as mães do mundo. Confiava em Jesus, entretanto. Mas há disso na vida de todos nós. Por mais forte e consciente que seja a nossa fé, lá um dia vem a fraqueza e o desânimo, em que a alma se sente quase só e abandonada. São as nuances das provas remissoras. Assistem-nos de mais alto, mas somos seres carregados de vícios e de imperfeições, incapazes de mantermos a calma e a confiança nas horas difíceis do testemunho. Nem disso se forraram os próprios discípulos. Assim, a conduta de Elisa não seria de estranhar, sobretudo se levarmos em consideração a sua condição de mãe. Carlinda a inquietava muito mais do que Gera. Esta era uma alma sublime, enquanto a outra, uma presa bem segura das trevas, numa alma algemada ao cativeiro tenebroso do passado umbroso. E como Jesus não viera ao mundo senão pelos doentes, o coração daquela mãe aflita e desesperada não cansava de amar, perdoar e pedir. Sim, Carlinda bem merecia aquela preocupação constante da mãe vigilante e chagada. Era uma alma que a imperfeição estigmatizara desde séculos. Cumpria-lhe orientá-la, ampará-la, socorrê-la. Constantemente, ia até Copacabana e aí se deixava ficar por algumas horas na esperança de controlar a filha doente. Carlinda não se mostrava arrependida do que praticara. E quando chamada a pronunciar-se sobre o que acontecera no apartamento de Copacabana, emudecia e mudava de assunto. Em oportunidade alguma indagara do estado de saúde de sua irmã. Elisa tinha a impressão de que Carlinda era uma alma impermeável a qualquer sentimento de bem-querer. Via-se que ainda odiava a irmã com todas as forças de sua alma atrasada, imperfeita e má. Temia por ela, e daí as suas contínuas visitas à filha. E mais se alarmou Elisa quando, um dia, em uma de suas costumeiras visitas, Carlinda lhe perguntou pela irmã. Elisa teve um sobressalto. Que vinha a ser aquele tardio interesse por Gera. Mas logo se aquietou, levando tudo à conta de sua mente anarquizada pelos últimos acontecimentos. Bem disse Roberto, falou de si para si Elisa. Carlinda é uma doente que, se não for tratada convenientemente, enlouquecerá de um instante para outro. E nunca mais recuperará o uso da razão. Fosse como fosse, sua mãe estava angustiada e levou aquele fato ao conhecimento de Godofredo. Ora, minha boa Elisa, isso não passa de apreensões tuas, sem qualquer fundamento mais ou menos sério. Mas olha, querido, que Carlinda,
Quando soube que Gera não morrera, ficou desapontada, esse é o termo, desapontadíssima, aliás. Por quê? Não sei. Somente posso informar-te de que não gostei do jeito dela quando soube que Gera estava viva, sob os cuidados do nosso Roberto. Godofredo ensimesmou-se, distanciou-se de si mesmo, mas, a breve trecho, respondeu seguro. Vamos confiar em Jesus, minha boa Elisa. A esposa não insistiu mais. Era preciso confiar em Jesus. Enquanto a mãe se desesperava pela filha que lhe consumia os dias de vida, como às vezes se expressava, Gera permanecia na prolongada convalescença da punhalada quase mortal. Calixto e Porfírio, Luziana e Leila, Madalena e Elisa, Miriam e Roberto se revezavam nos cuidados da enferma querida. Gera, minha irmã, falava-lhe Calixto, frequentemente, tenho me avistado continuamente com Lígia e o esposo. Estão radiantes de felicidade. O comendador Bandeira é verdadeiro pai para aquelas duas almas que tanto se querem. Frequentam as reuniões do Instituto, juntamente com as nossas cunhadas e irmãos. Depois de curta pausa, adiantava. Tenho a impressão de que vieste ao mundo, minha boa irmã, para, sobretudo pelo exemplo, recolheres ovelhas tresmalhadas do divino Cordeiro. Estarei errado, Gera? Orienta-me. Nós todos, Calixto, falou debilmente a enferma, viemos ao mundo ajudar. Infelizmente, meu irmão, a primeira coisa que nos acode à mente é reclamar a ajuda. Somos de um egoísmo simplesmente primitivo e atroz. Sempre tens razão, Gera, porque, em verdade, é assim mesmo. Reclamamos ajuda e nunca sabemos ajudar. Este mundo. Calixto, segredou-lhe Gera, à vista de outras pessoas que estavam presentes, eu gostaria de falar com o comendador Bandeira. É possível trazê-lo aqui? E que ninguém nos interrompa. Sim, querido. Vou buscá-lo, Gera. E saiu a ver se o comendador ainda estava na sala das sessões. Fora de sorte, pois ele estava palestrando com Godofredo, e rindo sempre. O comendador Bandeira, desde que Gera viera para casa, com alta do hospital, uma semana depois que Carlinda se recolhera ao casa, já curada, não se afastava por muito tempo do centro espírita do engenho de dentro. Sabedor da vontade de Gera, incontinente foi ao encontro da enferma. A um convite dela, sentou-se ao lado de seu leito, em uma pequena cadeira. Sou todo ouvidos, minha boa amiga e irmã, disse sorridente. Ela, porém, antes de falar, olhou vagarosamente para os lados e para cima. Depois disse. Comendador Bandeira, iniciou com voz fraca, mas segura, tenho na conta de uma alma generosa e sincera, e daí porque eu chamei. Ele, fazendo um esforço sobre-humano para não chorar, ainda assim limpou discretamente uma lágrima, que não passou despercebida a Gera. Fale, minha amiga. Creia que está falando a alma de um pai. É por isso mesmo que mandei chamar. Preciso dizer-lhe alguma coisa e pedir-lhe também. Tenho certeza de que não tardará muito a minha volta à pátria comum. Essa noite, alguém, a quem amo muito, esteve comigo, preparando-me para deixar a crosta e, temporariamente, os amigos do meu coração. Bandeira estava comovidíssimo e, a custo, continha as lágrimas. Não recuperarei a saúde. Está ela muito comprometida para que eu possa permanecer com vocês por muito tempo. Mas há sempre um agora para tudo. Não estaremos separados irremediavelmente. Estarei com vocês, ao mesmo passo que vocês estarão comigo. Descansou um pouco, estava quase ofegante. Gera, minha boa irmã e amiga, falou suavemente Bandeira, imprimindo às palavras um tom de melancólico carinho, de afetuosidade e ternura, de que ninguém o julgaria capaz. Não se esforce mais. Já sei o que deseja de mim. Fique certa de que, se é verdade que vai partir para lá do horizonte azul, e sorriu, porque Bandeira sempre achava uma alegria oculta nas palavras e nas expressões, velarei, tanto quanto me permitir a inferioridade desta alma imperfeita,
pelos seus e os assistirei sempre. Não era isso que me queria pedir? Sim, meu bom amigo. E mais alguma coisa. Tenho andado angustiada, triste e agoniada, apesar de minha fé, de meu amor a Deus e minha confiança em Jesus. Aí, meu bom amigo, a gente nunca se forra ao desânimo e à covardia. Gera, esclareceu Bandeira, as narrativas dos evangelistas nos contam que Jesus, no Jardim das Oliveiras, suando sangue, disse que sua alma era triste até a morte. As grandes almas, filha, experimentam um sofrimento, em horas tormentosas de sua missão, diferente daquele que uma alma impura quanto a minha pode suportar. As grandes almas têm, para dizer assim, pelo amor do meio cósmico em que vivem, uma hora de sofrimento tão grande que esmagaria um mundo. Não se sinta fraca por isso. Sua alma é grande demais para se acovardar, minha doce amiga. Os sofrimentos é que se agigantam nas almas da eleição. Eu a tenho por um ente extraordinário. Ela não respondeu desde logo. Alguns minutos depois, falou. Obrigada, meu amigo, pelo conforto espiritual que acaba de me trazer. Não sou nada, meu amigo. Apenas uma alma bem fraca e miserável ressarcir velhas defecções. Depois de ajeitar-se nos travesseiros, continuou. Assista também a Carlinda. Ela é a mais necessitada de todos. Se não fora aquela obsessão terrível que a deprime, talvez nos prestasse ótimos serviços na assistência dos pequeninos. Mas o seu dia virá, não é, Bandeira? Não se preocupe com Carlinda. O que eu puder fazer, creia que o farei. Demais, Gera, só Deus sabe quando deveremos fazer a prestação de contas. Afaste da mente a ideia de morte viva para nós, para o nosso trabalho abençoado. Bem quisera eu fazê-lo, Bandeira, mas a gente também deve compreender que o Pai reclama nossa presença em outros setores de atividade. E finalizando a entrevista. Deus lhe pague tanta bondade. Eu vou dormir. Lindos sonhos, Gera. E saiu o pé ante pé, pois ela deitara a cabeça para um lado e fechara os olhos devagarinho. Neste menos, entrou furtivamente no aposento de Gera a figura esguia e simpática de Porfírio. Olhou-a de longe, tristemente, lágrimas a lhe correrem pelas faces encovadas e melancólicas. Reviu, à vista da criatura amada, sua longa história tecida de sofrimentos e de lágrimas. Lembrou-se de que a mãezinha querida, havia tantos anos, o trouxera, quando Gera era quase adolescente, para iniciar um tratamento de desobsessão, no centro espírita do Engenho de Dentro, em benefício dele. Quando a viu, nunca mais a pôde esquecer. Onde quer que fosse, Gera, a sublime adolescente, não lhe saía do pensamento, vivendo dentro dele como uma lâmpada maravilhosa que a mão misericordiosa de Deus tivesse acendido nos áditos do seu atormentado infeliz. Desde então, amou-a. Mas amou-a intensamente, com todo o sublime idealismo de seu nobre espírito. Percebeu que o coração de Gera se inclinara para outro, mas continuou, ainda que sofrendo superlativamente, a amar a criatura que o curara de terrível enfermidade espiritual. Rejeitados os seus propósitos de casamento, nem assim deixou de querer-lhe mais e mais. Não casaria nunca. Ficaria fiel ao seu amor, ainda que tivesse que padecer eternamente. Seria o seu amor de salvação. Chegou-se mais um pouco, quase rente ao leito de Gera, que dormia tranquilamente. Contemplou-lhe a face agora pálida, ligeiramente emurchecida, na qual se destacavam, visíveis, as cicatrizes dos cortes que as unhas de Carlinda um dia rasgaram, e teve uma vontade desesperada de chorar. E, não se contendo, chorou silenciosamente. Enquanto de pé contemplava a mulher amada que se ia acabando para o mundo físico, as lágrimas lhe rolavam, silentes, incoercíveis, como a lhe desafogarem o coração atormentado pela dor mais atroz. E ajoelhando-se aos pés da cama de sua bem-amada, beijou, respeitoso, de leve, as mãos de Gera. E saiu. Bandeira, que minutos antes voltara, contemplou a cena,
comovido, também chorando. Meu Deus, como é forte e sublime o amor que acendeste em nossos corações, murmurou para si mesmo, sentindo uma infinita piedade de Porfírio. Era já quase noite. Porfírio retirou-se, mas Bandeira ficou, embora oculto às vistas de quem quer que entrasse nos aposentos de Gera. O velho Bandeira mergulhou em seus cismares, antigo costume a que se entregava quando pretendia resolver qualquer problema que o atormentava, e por isso não ouviu os passos de alguém que entrava, com 1000 precauções, no quarto da enferma. Continuou a alimentar seu velho hábito, dessa vez recordando as frases de Gera e a atitude de Porfírio, chorando à beira da cama da bem-amada. Não sabe quanto tempo esteve naquele estado de abstração, se 10 minutos, se meia, se 1 hora. Entretanto, entregue a seus pensamentos, em dado momento, foi despertado por um gemido estranho e doloroso, como de alguém que estivesse morrendo sob cruéis padecimentos. É que Carlinda, pé ante pé, aproximara-se do leito da irmã que sucumbia de profunda anemia e perguntara-lhe, sentando-se à beira da cama: Como vais, Gera? Bem, Carlinda. E Alberto? Por que Gera lhe fizera aquela pergunta? E rompera, fulminante, da alma daquela mulher alucinada por um ciúme mórbido, um verdadeiro incêndio cujas labaredas decrestavam os últimos resquícios de entendimento, e Carlinda levantou-se, transfigurada, e quase gritou: Deves morrer. És uma ameaça perene à minha felicidade. Distendendo os braços, mãos contraídas como garras, segurou Gera por baixo dos braços e, louca, desmentada pela paixão que a avassalava, comprimiu-lhe o tórax ferido, com hercúlea força, esmagando-a, num gesto de inconcebível crueldade. Quando a viu exânime, quase morta, sangue a ensopar-lhe os lençóis, deixou-a e saiu a correr. Foi então que Bandeira correu e de um salto se achou no meio dos aposentos da enferma. Ao sair por uma porta que dava para o corredor, viu um vulto de mulher, que sumia já, à pressa. Reconhecendo ser Carlinda, deu uma ligeira corrida para alcançá-la. Nisso, porém, sentiu, mais que ouviu, que alguém o chamava. Voltou-se e viu Gera olhá-lo persistentemente, como se quisesse falar. Impossibilitada de falar, Gera olhou na direção de uma oleogravura que se encontrava na parede fronteira. Era a reprodução de uma cena da vida de Jesus, quando perdoava a pecadora contrita, afagando-lhe a cabeça. Por baixo do quadro, Bandeira conseguiu ler: Vai, e não peques mais. Ele compreendeu tudo. Olhou para a agonizante, e ela, percebendo que seu amigo entendera a significação do seu olhar, sorriu tristemente. Bandeira não se conteve, e, emotivo sempre, cobriu o rosto com as mãos, e chorou. Gera, lançando-lhe um olhar, talvez o derradeiro daquele trânsito doloroso, falou para dentro de si, consigo mesma, como uma alma vergastada por todas as desditas do mundo. Alguém chorou por mim. De repente, Bandeira se refez e correu, enxugando as lágrimas, a chamar a família. Venham. Venham. Gera está morrendo. A cena foi indescritível, mas pesadamente silenciosa. Roberto foi o primeiro a chegar. Mataram Gera, exclamou agoniado, abraçado à Bandeira, que chorava muito, como uma criança inconsolável. Minha filha. Minha filha, gemia Elisa, abraçada agonizante. Meu sangue para ela, Roberto. Meu sangue para ela, Roberto, gemia Porfírio, arregaçando a manga da camisa, num gesto de amor desesperado. Obrigado, Porfírio, obrigado, meu amigo. Gera não precisa mais de sangue. Deus chamou-a já para novas lutas e novas tarefas. E ali mesmo, quase todos os membros do centro espírita do engenho de dentro oravam em silêncio, entre lágrimas de sublime compreensão, enquanto Rosália e outros membros da espiritualidade superior recebiam em seus braços, meio adormecida meio risonha, a alma delicada de Gera, que se antecipava aos amigos da terra, na jornada de regresso à pátria comum. Como foi isso, Roberto? Indagava Alberto, profundamente magoado.
A infeliz demente comprimiu o tórax de Gera, dilacerando os tecidos em cicatrização e provocando a hemorragia fulminante. Respondeu, limpando os olhos. No dia seguinte, quando Roberto chegava ao instituto, em companhia de sua linda esposa, deparou-se-lhes uma cena linda e comovedora. Bandeira, o arquimilionário, sentado em uma cadeira baixinha, cercado de mais de uma centena de crianças, narrava alguma coisa que os recém-chegados não ouviam bem. Sem que despertassem a atenção do amigo, e fazendo sinal à criançada para que não lhes denunciasse a presença, aproximaram-se, pé ante pé, de Bandeira. E quedaram-se a ouvi-lo. Bandeira ia dar começo à história que a garotada lhe pedira que narrasse. Era uma vez um anjo que desceu do céu à terra para amar e sofrer entre nós. Os anjos também sofrem, titio Bandeira? Indagou um garotinho de olhos vivos e espertos. Também os anjos sofrem, meu filho. E limpam uma lágrima. Sofrem quando nos veem sofrer. Fiquem quietos, senão titio Bandeira não pode contar a história, pediu uma meninazinha loura. Como ia contando a vocês. Era uma vez um anjo que desceu do céu para amar e sofrer. Não comparando mal, era linda como Nossa Senhora. Tinha os olhos bonitos e azuis como o céu do Brasil. Jamais a viram chorar. Mas também poucos a viram rir. Amava os órfãos, os pequeninos e abandonados. Vivia numa casa onde o trabalho não cessava nunca. Consolava os aflitos e curava os doentes, só com as mãos. Dizia-se irmã dos infortunados e serva de Deus. Dizia que viera para amar a todos. Todas as noites, quando as estrelas brilhavam no céu, ela saía para curar as crianças e os velhos nos hospitais. Quando ela aparecia à beira da cama de um doente, este se ajoelhava ali mesmo, pensando que ela era a mãe de Jesus. Contam que ela trazia sempre no peito uma rosa vermelha como o sangue que ficou no peito de Jesus, quando o soldado feriu, na cruz em que ele estava pregado pelos judeus. Bandeira, o emotivo, a criança grande que se comovia por tudo, soluçou alto, sem poder conter-se. As crianças se aquietaram e ficaram mudas, olhando para tio Bandeira, que chorava tanto. Roberto e Miriam choravam também. Daí a pouco as crianças também choravam. Muitos, prosseguiu Bandeira, a custo, limpando os olhos lhe beijavam as mãos e a barra do vestido, pois sentiam que, somente no beijar, se curavam das moléstias mais rebeldes. Ela viveu sempre pensando nos outros e jamais quis pensar em si mesma. Titio Bandeira, perguntou um garoto, o senhor conheceu esse anjo? Conheci, meu filho. Nunca teve uma palavra de acusação contra ninguém. Era doce e meigo esse anjo como uma santa, como a Virgem Maria. Um dia ela morreu. Morreu como morrem os passarinhos na mata. Pipilando de dor. Como quem dorme, fechando os olhos bem devagarinho. Titio, por que o senhor chora ao contar essa história? De saudade, meu filho. Saudade de quem, titio? Daquele anjo, meu filho. Fim. Por favor, quem puder ajudar na compra de um computador, o link de doação está na descrição do vídeo, pode ser através de Pix, ou PayPal. Falta pouco para atingir o objetivo. Gratidão. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.